Quem é que não gosta de, durante o dia, apreciar o sabor e o aroma do famoso cafezinho? Uma das bebidas mais apreciadas do mundo, se tornou com o tempo um símbolo de boa educação ao receber as pessoas em casa. Mas as substâncias presentes nele podem tanto prevenir doenças, como também elevar problemas de saúde. E para descobrir se nessa história o café é o bandido ou mocinho, o Nossa Opinião Livre de hoje conversa com a médica especialista da Sociedade Brasileira de Endocrinologia, doutora Cláudia Schank. Muito obrigada pela sua presença aqui, doutora. Café, bandido ou mocinho? Para mim é mocinho, hein? Na verdade, Silvia, o que acontece? Depende da quantidade. Uma quantidade moderada de café, os estudos mais recentes têm demonstrado que faria muito bem à saúde. Qual é a quantidade moderada? Por exemplo, acordar de manhã e tomar. Eu não consigo acordar sem tomar um café. Antes de fazer exercício, antes de qualquer coisa. Esse primeiro café é um café revigorante, é um café bom, ou não? Deveria ser uma coisa um pouquinho mais, leve para de manhã? Não. Seria excelente assim que acordar. Só é importante ressaltar que não pode ser em jejum absoluto. Então tem que estar acompanhado de algum alimento para não ter efeito deletério, né, ruim para a parte gástrica. Mas ele, se ao despertar, você ativa a parte metabólica, você fica mais alerta e te ajuda nas funções ao decorrer do dia. Dá energia, Dá né? energia, com certeza. O ideal da dosagem seria quanto, Silvia? 300 a 400 miligramas por dia, né? A relação que a gente faz é de 5 miligramas quilo dia, que equivaleria a quanto? 3 a 4 xícaras de café de tamanho médio por dia. Isso seria uma quantidade moderada que faria bem à saúde. Tomar à noite, faz bem, não? Na verdade, o que a gente aconselha, né? A cafeína, ela tem uma meia-vida, ela fica no organismo de 4 a 6 horas. Como ela tem esse papel estimulante, o ideal é que você não ingira uma quantidade significativa após umas 18 horas. O ideal é que o último cafezinho seja às 16 horas. Porque contando com uma meia-vida de 6 horas, até a noite esse efeito vai ter passado. Não importa a hora que você vai dormir. Depois das 18 horas, das 16 horas... Isso, o ideal é evitar. 18, vai. 6 da tarde, tudo tá bem, no máximo. Só é importante, o tabagista, ele tem uma meia-vida reduzida da cafeína. Então, o tabagista especificamente, se ele tomar um café mais tarde, ele não vai ter tanta influência no papel do sono, porque a meia-vida da cafeína é mais... Ela dura menos tempo no organismo. Como é que explica? Quem fuma, acontece o quê? Em vez da meia-vida da cafeína ser de 4 a 6 horas, ela é reduzida. Então dura só 3 horas no organismo. Então, por isso que o tabagista, ele pode tomar o café no período mais tarde e não ter tanto efeito sobre o sono. Por isso que o tabagista gosta tanto de um cafezinho? Isso. E geralmente ele necessita de uma dosagem maior para ter esse mesmo papel estimulante. O fumo, ele diminui os receptores para a cafeína. Então você precisa de uma quantidade maior para ter a mesma ação. Tá. Bom, então a gente aprendeu aqui que de manhã não pode ser café puro, é durante... E o café com leite? Quando você mistura o café com alguma coisa? Ameniza ou tem que ser o café puro? A quantidade, ela pode ser tanto combinada quanto isolada. Só é importante, principalmente para as mulheres, Silvia, que não façam a substituição total pelo café puro. Porque o que leva a risco de osteoporose, a gente acredita que seja muito mais para aquelas mulheres que fazem uma ingesta muito alta de cafeína e baixa de produtos lácteos. Peraí. Vamos aí. Sim. Osteoporose, nós estamos falando que o que pode muitas vezes acelerar esse processo é tomar café? Na verdade, sim, existe um questionamento se a cafeína, se o café aumentaria o risco de osteoporose, né, principalmente em doses mais elevadas. Mas o que a gente acredita, provavelmente, é que não é o café em si que leva a risco de osteoporose, e sim quando aquela mulher faz uma ingesta baixa de leite e derivados por estar substituindo pelo café isolado. Você entendeu? Entendi.
E a criança, só o adulto pode tomar café, ou o café pode ser tomado por adolescente, por criança? Pode. Na verdade, as crianças, você tem um efeito benéfico no desenvolvimento quando tem injeção de cafeína, só tem que ter cuidado com a quantidade, né? Tem que ser uma quantidade bem menor e evitar para aquelas crianças que têm hiperatividade. Porque ele pode ficar mais ativo. Quer dizer, doutora, tudo que foi em excesso é ruim, né? Isso. O ideal então, é o até equilíbrio. O café é bom, você pode tomar o café durante o dia, você pode acordar e tomar seu café, à tarde, aquele bate-papo com os amigos, uma coisa tudo normal. A mesma coisa, um copo de vinho, pode tomar, garrafa inteira já faz mal. Tudo em excesso faz mal. Quer dizer, você como endocrinologista, essa coisa do equilíbrio de alimentação, a gente está falando do café, mas o equilíbrio de tudo. Tudo pode, contanto que seja na dosagem certa? Isso. É imprescindível. Nada é proibido? Nada é proibido. O que a gente está vendo nos estudos mais recentes, Silvia, que essa quantidade moderada de cafeína, de 300 a 400 miligramas dia, ela teria muitos efeitos benéficos. Teria um efeito benéfico anti-inflamatório, então que provavelmente diminui o risco para a incidência de diabetes e doença cardiovascular. Teria um efeito neuroprotetor, então com diminuição de risco para doença de Alzheimer, para doença de Parkinson. Então, são muitos efeitos benéficos. No entanto, quando você passa para uma ingesta muito elevada, o que seria elevada? Acima de 600 miligramas a 800 miligramas de café, aí sim você pode ter os efeitos deletérios. Então, pode aumentar a pressão arterial naquelas pessoas que já têm uma susceptibilidade, aquelas pessoas que têm uma alteração do ritmo cardíaco, como o café tem esse efeito estimulante, ele aumenta a frequência cardíaca. Então, naqueles pacientes com arritmia, isso pode ser deletério. Você falou, dentro dos benefícios, você disse que pode ajudar a prevenção, por exemplo, de males degenerativos, como o Alzheimer, quer dizer, justamente por quê? Porque ativa o cérebro? Não, o Alzheimer especificamente, a gente não sabe qual é o mecanismo base, mas provavelmente pela ação de substâncias que são antioxidantes e que tem um fator neuroprotetor. Tem no café substância antioxidante? Tem, são as catequinas. E no idoso, o que acontece? Um outro mecanismo que se especula. Existe, o cérebro ele é irrigado por um líquido que chama líquor. No idoso existe uma diminuição do processo de produção e renovação desse líquido. O café ele acelera essa produção e a reabsorção. Quando essa produção está diminuída, como no idoso, as substâncias prejudiciais ficam mais tempo em contato com o sistema nervoso e isso pode levar a doenças neurodegenerativas. Então, seria uma das formas como o café poderia proteger, por exemplo, do mal de Alzheimer. E outros benefícios? Vamos lá. Ajuda no quadro depressivo. Então, os pacientes que têm o hábito de ingerir, os pacientes com depressão que têm uma ingesta maior de cafeína, a gente tem uma melhor resposta ao tratamento. A questão do diabetes, foi feito um estudo recente de Singapura, da Universidade de Singapura, com o Departamento de Nutrição de Harvard. E foi visto o quê? Eles pegaram pacientes que tinham risco para diabetes e viram que a incidência do diabetes era menor naqueles que consumiam uma quantidade moderada de cafeína. De adquirir diabetes? Isso, de evoluir para diabetes. Quem toma café tem menos? Tem menor incidência desse mal. E o que mais que vocês descobriram em relação aos benefícios do café? São inúmeros, né? Essa questão da ativação do sistema adrenérgico. Por que o café ele te deixa mais alerta? Porque ele leva à ativação de um sistema, que é esse sistema adrenérgico, que aumenta a frequência cardíaca, que te deixa mais com uma capacidade de concentração maior. E esse também seria um efeito termogênico, que ajudaria, dentro de um limite, a emagrecer. Ah, é? Sim, você ativa mais o metabolismo e a mobilização de estoques de gordura. Por isso que o café é uma substância que a gente chama de termogênica. Ela aumenta o teu metabolismo basal. Então, quanto mais café, mais movimenta o metabolismo? Isso, mas lógico, com critério. Na verdade, chega a um ponto que ele passa a ser ruim, por quê? Porque
porque esse aumento vai sendo cada vez maior e aí você tem um aumento da frequência cardíaca exacerbada, um aumento da pressão arterial. Então o ideal é sempre ficar nessa na dosagem moderada, de 300 a 400 miligramas de cafeína por dia. Tá, e se a gente for mexer com isso de metabolismo, existe um horário certo para tomar? Por exemplo, após as refeições, é benéfico ou não? Ótimo. Por quê? Porque após a refeição você faz o que a gente chama de uma onda alcalina pós-prandial. Você sabe aquela sonolência? Deve ser alguma coisa boa. É isso que eu ia falar. Dá muita sonolência. Você toma um cafezinho, às vezes quando você não toma o café, você continua o pique. Mas você toma o café depois do almoço, se geralmente vier acompanhado com doce, alguma coisa doce. Normalmente ele ativa. Então teria esse efeito benéfico de você diminuir essa fase de sonolência após se alimentar. Né? O que a gente evita, o que eu já tinha, é o uso do café em jejum, porque aí as pessoas que têm maior susceptibilidade para ter problema gástrico, úlcera, gastrite, refluxo, podem piorar do quadro. Imagina, então o café é uma bebida muito forte para entrar em jejum no organismo. O ideal é que seja sempre acompanhada por algum outro alimento, principalmente naquelas pessoas susceptíveis. Mas vocês chegam a usar o café, quer dizer, existe dentro da medicina o uso do café como terapia de alguma coisa? A cafeína, ela é uma substância termogênica, né? Isso que você falou. Isso. Mas as substâncias termogênicas, a gente ainda está em muitos estudos para ver qual seria a dosagem ideal, a partir de qual dosagem esse uso externo não faria mal, mas ela teria efeito sim em ativar a parte metabólica. Vocês não têm ainda uma dosagem certa do que poderia ser benéfico, no sentido de ajudar realmente em doenças específicas? Para mal de Parkinson, a gente sabe que diminui a incidência, o uso moderado de cafeína. Você tem uma diminuição de risco para a doença de Parkinson quando se faz esse uso moderado. Tá. E você falou também que, olha aí, mulherada, ajuda a emagrecer. Sim, ativa a parte metabólica. Tem mulheres que... Lógico, lembrando, né? Se o café sozinho não vai fazer nada. Você tem que estar junto uma mudança de estilo de vida. Sim, ele tem. Eu vou sair daqui agora, eu vou tomar um cafezinho, vai acalmar a minha fome. Com certeza diminui. Diminui a parte. Ele aumenta um hormônio, que é um hormônio que você tem uma ativação direta no campo do hipotálamo, que é o campo da saciedade. Então você consegue ficar com menos, você não faz o pico da fome que geralmente tem. Tá. E agora existe uma variação maravilhosa de café, né? O café, eu digo que está na moda. Hoje em dia você tem lugares que você vai só para tomar café, tudo, né? Feito com café. Ficou chique, né? Sofisticado, né? Ficou o café. Eu vou fazer um rápido intervalo comercial e vocês perceberam aqui que ela falou que também o café é um estimulante natural de energia. E outras coisas, né? Como é que pode a cafeína ajudar no desempenho físico, mental? E também é bom contra o mau humor, sabia? A gente volta em instantes. Até já. Estamos de volta hoje conversando aqui no Opinião Livre com a médica especialista da Sociedade Brasileira de Endocrinologia, doutora Cláudia Chang, falando sobre o café, bandido ou mocinho, os malefícios, os benefícios. Inclusive, eu reparei, doutora, que muitas vezes eu vou em algum restaurante, quando eu peço o cafezinho, eles trazem um copinho de água junto. Por quê? É bom tomar água junto, como bebida alcoólica, por exemplo, que recomendam, né? Cada taça de vinho, um copo d'água para ajudar. Com café também é assim? Os dentistas que gostam muito, né? Porque tem a possibilidade de manchar o esmalte dentário, então seria uma medida preventiva. Ah, é? Sim. Ah, então só serve para isso, então, né? Não que precise, normalmente. O café pode ser ingerido durante a gravidez? Pode, mas com cautela. Normalmente a gente indica uma diminuição de dose, né?